Olá! Hoje a gente vai falar sobre dúvidas comuns do consultório, as perguntas que a gente recebe no dia a dia. Uma das perguntas comuns é a idade correta, a idade esperada para que a menina menstrue a primeira vez. Então, a gente considera como puberdade normal a menstruação quando ela acontece a primeira vez após os 9 anos de idade. A gente espera que essa menstruação aconteça dos 9 até os 16 anos de idade. Então, às vezes, aquela menina que menstruou com 10 anos parece, cedo demais, mas a rigor está correto, tá? Se for se perceber sinais antes dessa idade, deve procurar o seu pediatra e o pediatra vai saber como conduzir. Os sinais seriam surgimento de pelos pubianos ou axilares e aparecimento de tecido, o broto mamário, tecido mamário. Então, nessa época, normalmente vai ao pediatra, com frequência o pediatra consegue identificar e acompanhar e intervir se for necessário. Outra pergunta muito comum é quando que o ciclo é considerado normal? Porque às vezes a menina vem e fala, eu menstruo 2 vezes no mês. Tá, mas você menstruou quando? Então é importante anotar essas menstruações para que você identifique o intervalo entre o primeiro dia que desceu uma vez até o primeiro dia que desceu a próxima vez. Então conta esse primeiro dia até o próximo. Então, por exemplo, veio dia 1º, veio de novo dia 25. Nossa, veio 2 vezes esse mês, mas está correto, você teve ali um intervalo de 25 dias. Então eu sei que o intervalo comum, o intervalo esperado, o intervalo que é considerado como normal, vai de 21 a 34 dias. Então às vezes passou aquele mês sem sangrar, mas veio logo no início do mês seguinte, no intervalo de 34 dias. Também está correto. Então a gente... É importante, nos primeiros anos de vida da menina, anotar esses ciclos. Marca, faz hoje no celular, no aplicativo, onde quiser. E quando vier o ginecologista, traga pelo menos as últimas 6 menstruações anotadas para você poder ter a gente ter essa ideia se o intervalo está regular ou não. A gente sabe também que quando menstrua a primeira vez, o organismo ainda não tem uma maturidade hormonal. Então, nesse período, a gente espera que tenha um ciclo sem um padrão muito bem estabelecido. Se vai ser um ciclo mais para 22, 25, 28 dias ou um mais longo, 30, 32, 34 dias. Então a gente não espera padrão nenhum. Inicialmente, na fase de imaturidade, que vai às vezes até uns 4, 6 anos depois da primeira menstruação, isso varia também conforme o país, conforme o ritmo da menina, conforme as atividades. Esse período de imaturidade. Então, nessa fase de imaturidade, você não espera padrão. Porém, a gente espera que esse padrão que aconteça, que esse ciclo, da forma que ele aconteça, que não traga prejuízos, problemas para essa menina, como tensão pré-menstrual, cólicas, um fluxo exagerado. Por quê? E isso compromete a qualidade de vida dela. Então, a gente pode interferir pontualmente em situações tentando não intervir na questão hormonal, que ela vai se regularizar à medida que houver o amadurecimento da função hormonal própria dessa menina. Então, a gente trata a TPM, a gente trata a cólica, orienta a observar e anotar os próximos ciclos. Se estiver atrasando, não tem problema. Agora, de repente, vem, olha, faz 3 meses que eu sangro cada 10 dias, um fluxo exagerado. Puxa, então a gente precisa prestar atenção porque essa menina vai ficar anêmica, ela vai ter consequências desse exagero de fluxo. Então a gente tem que observar, está fugindo do esperado mesmo para um padrão de maturidade hormonal. Então a gente vai investigar conforme a necessidade nessa situação. Vamos ver o que mais. Duração. A duração habitual, Em geral, a gente espera de 7 a 14 dias, porém, também varia em cada população, em cada menina.
Precisou de tintas? Já sabe, né? Magic Tintas. Tudo em tintas residenciais, comerciais, industriais, tintas automotivas e acessórios. Nosso atendimento é personalizado, com uma equipe profissional e focada em atender às necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com grandes marcas, lançamentos e tendências. E, é claro, preços imbatíveis e condições de pagamentos especiais. Magic Tintas, a magia das cores transformando sonhos em realidade. E tem também uma outra pergunta relacionada a ciclo, mas já um pouco diferente, que é o sangramento com o uso do anticoncepcional, do método contraceptivo. Então, seja pílula, implante, subdérmico ou DIU. Então, é muito comum as meninas questionarem assim, eu estou usando um método hormonal e começo a ter um padrão irregular. Inicialmente, quando você inicia um método hormonal, seja qual for, pílula, injetável, há uma tendência de você ter um padrão irregular naqueles primeiros 3 meses. E isso é esperado e deve ser orientado a que tenha paciência de aguardar essa fase de adaptação. Então, isso não significa que ele não esteja agindo como um contraceptivo, certo? Porém, quando você já está usando o método, por exemplo, já há 1 ano, e você não tinha um padrão de sangramento irregular, e você começa a apresentar um padrão de sangramento irregular, e isso permanece, não é isolado, um ciclo, eu viajei, fui pra praia, tudo, e aí, ou aconteceu um problema familiar, uma situação de preocupação, e tive um sangramento, então foi um sangramento isolado, tudo bem, observa, mas se é um sangramento que permanece, você deve investigar. Primeira coisa, se você está tomando corretamente, se você colocou um dispositivo intrauterino, se ele está bem posicionado, investigar o uso de outras medicações. Então, às vezes, iniciei o uso de alguns antibióticos, iniciei o uso de hormônios para tireoide ou outros tratamentos que podem eventualmente reduzir o efeito contraceptivo. Então é também importante, como anticonvulsivantes, alguns antibióticos podem reduzir, não cortam, mas podem reduzir. Então isso pode oferecer um risco até de engravidar. Então, primeira coisa é ter certeza se não engravidou, né? E investigar outras patologias hormonais, uso de medicações que podem estar fazendo esse efeito, situações de estresse, viagens, problemas de saúde pessoais ou na família. Então, tem muitas condições que podem causar sangramento pontual, ou às vezes a gente tem de fato que trocar aquele método se esse sangramento começar a se tornar muito frequente e persistente nos próximos ciclos. Bom, e a gente tem mais dúvidas, então nosso próximo episódio ainda a gente vai falar um pouco mais sobre dúvidas comuns de consultório e eu te espero lá.